Senhor Jesus, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu grande amor, nós nos encontramos diante dessa graciosa oportunidade para conversarmos, aprendermos do Senhor Jesus. A você que está assistindo este vídeo, meus parabéns. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no mesmo, tá? E ao se inscrever, você deve dar o seu like e também compartilhar entre os seus amigos. Depois do episódio relatado em João 13:6, aonde o Senhor Jesus lava os pés dos discípulos, Pedro ficou perplexo diante da decisão de Jesus, diante da humildade de Jesus. Pedro ficou sem compreender como pode Jesus, sendo mestre, lavar os pés dos discípulos. E depois de toda a conversa de Deus com relação ao que estava acontecendo, que Jesus teve uma conversa franca com Pedro. Disse para Pedro que aquele que não é lavado não vai ter direito do reino dos céus. Aí Pedro começa a suplicar, Você pode ir lá em João, capítulo de número, deixa eu ver aqui, capítulo Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 13, é o que nós estamos falando, Capítulo 13 de João, versículos 9 a 11, se não me engano. 9 e 11. Você vai ver o que Jesus está dizendo para Pedro. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também minhas mãos, minha cabeça, e não somente os meus pés? Logo quem? Logo Pedro, que disse: nunca lavarás os meus pés, agora está suplicando a Deus que não lave somente os seus pés, mas também as suas mãos e a sua cabeça, e não somente os pés. Jesus respondeu a Pedro: a pessoa que toma o banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. Lavar os pés. Você toma seu banho, mas lava os pés para ficar totalmente limpo. Você está entendendo? E vocês estão limpos, mas nem tudo. Vocês estão limpos, mas nem tudo. Pois Jesus sabia que o traidor o trairia, E foi isso que se referiu quando disse: nem todos vocês estão limpos. Porque ele sabia que ali no meio tinha alguém que iria trair Jesus. E glória. Pedro pula de um extremo para outro. Essa era uma característica de Pedro, de sua personalidade. Uma hora ele estava embaixo, uma hora ele estava em cima, uma hora ele estava crendo demais, uma hora dizia que ele morreria por Jesus, entendeu? Ele era como uma gangorra, oscilava de um lado para outro. Era isso? Era dessa maneira que Pedro era.
Pedro não quer apenas que seus pés sejam lavados, mas quer um banho completo. Jesus respondeu a ele que isso não era necessário. O banho simboliza a salvação, é símbolo da salvação. E já havia acontecido. Ele precisava agora de purificação, que é o símbolo de santificação. Pedro precisava entender que a salvação não precisa de retificação, ok? A salvação, irmãos, é uma dádiva que se recebe hoje e perde amanhã. Você está entendendo? É uma dádiva. Se recebe hoje e perde amanhã. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A salvação, irmãos, ela é eterna. Tá? Quem já banhou não precisa lavar senão os pés. A salvação é uma dádiva eterna. A palavra grega para lavar, irmão, nos versículos 5, 6, 8 e 12 e 14 é nípito, que significa lavar uma parte do corpo. Mas a palavra grega para lavar, nos versículos 10, é loio, e significa lavar o corpo completamente. A distinção, irmãos, é importante, porque Jesus estava ensinando, né, aos seus discípulos a importância da caminhada santa. Precisa lavar os pés. Irmãos, é necessário que se lave os pés. Glória a Deus e aleluia. Quando um pecador confia em Jesus, é banhado completamente e seus pecados são perdoados. Agora falta o quê? Lavar os pés. Né? Deus nunca mais se lembra desses pecados. Contudo, como os crentes andam neste mundo, eles são contaminados e precisam ser purificados. Não precisa ser justificado de novo, mas de constante purificação. Diz a Escritura, se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, é desse jeito que as coisas funcionam. Você precisa entender. Quando andamos na luz, irmão, nós temos comunhão com Cristo. Quando somos purificados, andamos em intimidade com Cristo. O banho é uma referência ao cancelamento inicial do pecado e purificação da culpa, que é recebida na regeneração, enquanto a repetida lavagem dos pés corresponde à remoção regular da limpeza incidental da consciência pela confissão dos pecados a Deus e por uma vida de acordo com a sua palavra. Pedro precisava, irmãos, entender que os salvos precisam da contínua purificação. Precisamos ser lavados continuamente e purificados das nossas impurezas. O mesmo sangue que nos levou em nossa conversão purifica-nos. Agora, diariamente em nossa santificação. Essa verdade pode ser ilustrada pelo sacerdote do Antigo Testamento. Em sua consagração, o sacerdote era banhado por inteiro. Êxodo 29, 4. Um ritual realizado uma só vez. No entanto, era normal ele se contaminar enquanto exercia seu ministério diário, de modo que precisava lavar as mãos e os pés na bacia de bronze que ficava no átrio. Dá para entender, irmãos? Como existe uma importância muito grande lavar os pés e as mãos? Irmãos? Só então poderia entrar no santuário para cuidar das lâmpadas e comer o pão da apropriação e queimar o incenso. Em outra oportunidade, nós daremos sequência a este pequeno comentário
sobre a súplica de Pedro, no momento em que Jesus disse que se não lavasse os pés, ele não teria direito no reino dos céus. Mais ou menos assim. E aí o que aconteceu? Pedro suplicou. Pedro suplicou. Irmão, suplique a Deus. Muitas das vezes nós perdemos as bênçãos porque nós somos teimosos. A Bíblia mesmo diz que o povo de Israel é muito teimoso. Nós temos todas as ferramentas, nós temos todas as oportunidades de estar próximo de Jesus e não nos aproximamos. E sim, se distanciamos, alguns se distanciam do Senhor Jesus e querem que Deus ouça a sua voz como se Ele está distante. Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês e muito obrigado pela companhia. Vai perdoando os erros e através dos erros que eu conserto o que eu errei. Amém? E amém, Jesus.